A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo nos abençoe neste momento. Amém. Obediência. O que vem à mente de vocês quando ouvem essa palavra? Obediência. Algo bom ou ruim? Algo agradável ou desagradável? Lá no fundo, nós precisamos admitir que a palavra obediência sempre tem uma conotação mais negativa. Sempre nos soa um pouco negativa. E por que será? Crianças e adolescentes, por exemplo, sabem que precisam obedecer a seus pais e superiores, aos professores na sala de aula. Mas se perguntarmos a eles se gostam de obedecer, é bem provável que a resposta não seja muito favorável. Muitos de vocês provavelmente estão subordinados a autoridades superiores no trabalho. Um gerente, o patrão, o responsável pelo setor, pessoa a qual vocês devem obediência. E aí, é bom obedecer a essa pessoa? Talvez a melhor resposta seja depende. Se for uma pessoa boa, justa, íntegra, que trata bem os seus subordinados, ok, tranquilo, com certeza será bom e agradável obedecer àquela pessoa. Mas e se for uma pessoa má? Uma pessoa que maltrata e prejudica os seus subordinados? Nesse caso, não será muito bom obedecer à pessoa. E todos nós também devemos obediência às autoridades civis, os nossos governantes. A Bíblia nos orienta nesse sentido. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, ele orienta que nós obedeçamos às autoridades instituídas. E aí eu pergunto, quem de vocês gosta de obedecer às autoridades públicas? A nossa querida classe política que tanto zela pelo bem-estar do povo, né? E aí, quem gosta? É melhor a gente nem se delongar aqui, né? Melhor a gente ficar em silêncio. O fato é que, quer gostemos ou não, a obediência faz parte do nosso dia a dia. Seja em casa, na relação familiar, seja no trabalho, na igreja, na sociedade. Mas por que será que a obediência sempre soa como algo negativo? Bem, eu fui pesquisar no dicionário o significado da palavra obediência. E olha só o que o dicionário diz. Obediência, ação de quem obedece, de quem é submisso. Ato pelo qual alguém se conforma com ordens recebidas. Autoridade, mando, domínio. Também pesquisei o significado do verbo obedecer. E o significado é o seguinte: submeter-se à vontade de outra pessoa. Estar sob influência de, servir ou trabalhar em favor de, comportar-se de acordo ou concordar com, estar subordinado a uma força de grande intensidade, estar submetido aos instintos naturais. Esse é o significado da palavra e também do verbo, da palavra obediência e do verbo obedecer. E vocês perceberam que até o significado dessas duas palavras, ele traz uma conotação mais negativa. Porque nos dá aquela sensação de submeter-se a alguém, de estar subordinado a outra pessoa, de ser influenciado. Parece que nós não somos livres. É aquela sensação de estarmos aprisionados, dependentes de alguém, de não termos liberdade própria. E por que, afinal, essa palavra obediência sempre soa tão negativa e desagradável? Bem, eu diria que nós podemos destacar duas razões principais. E a primeira razão ela está em nós mesmos. Porque é muito melhor a gente ser livre para fazer o que bem entender do que estar subordinado a outras pessoas. Quem não gosta de fazer o que bem entende? Fazer as coisas do seu jeito. É óbvio que todos nós preferimos fazer as coisas do nosso jeito e não estar ali submisso a ninguém. Então essa é a primeira razão, em nós mesmos. A outra razão está nas outras pessoas. Por quê? Porque todas as pessoas são falhas, todas as pessoas decepcionam, inclusive aquelas pessoas às quais devemos obediência. Então, se obedecer por si só
já é algo desagradável muitas vezes, pior ainda é você ter que talvez obedecer uma pessoa que seja mais falha do que você. Então nós temos duas razões aqui. Mas eu diria que existe uma razão ainda maior pela qual a obediência nos soa tão negativa. E ela, na verdade, abrange essas duas anteriores. A causa maior é o pecado. Por causa do pecado, o ser humano tem enormes dificuldades em submeter-se a qualquer autoridade, inclusive autoridades boas. Por causa do pecado, aqueles que exercem autoridade muitas vezes usam essa autoridade apenas para benefício próprio, para explorar e maltratar os outros. Infelizmente, todas as relações de obediência no âmbito deste mundo, inclusive as boas, elas sempre estarão manchadas pelo pecado. Por isso, a palavra obediência soa tão negativa. Porém, no texto da epístola de hoje, o apóstolo Paulo nos fala de uma obediência diferente. A obediência a Deus, aquele que tem autoridade sobre cada um de nós e sobre qualquer outra autoridade desse mundo. E o grande diferencial é que Deus é o único que exerce a sua autoridade sem nenhum interesse pessoal, mas apenas em nosso próprio benefício. Não em benefício dele, em benefício do ser humano. Essa obediência, sim, é boa e agradável, e sobre ela que nós queremos conversar neste momento. Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 6, lá no versículo 12, ele diz: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Paulo aqui está falando de um tema muito importante da vida cristã: a luta contra os desejos impuros da natureza pecaminosa. Jesus Cristo, através do seu sacrifício, sua morte e ressurreição, nos livrou da escravidão do pecado, para vivermos uma nova vida de liberdade, orientados pela santa e agradável vontade de Deus. Um Deus que visa sempre o nosso bem-estar terreno e eterno. Ao contrário de todas as autoridades humanas, Deus não é falho no exercício de sua autoridade sobre nós. Tudo aquilo que Deus nos diz e nos orienta através das Sagradas Escrituras não é para explorar, não é para oprimir, não é para nos prejudicar. Muito menos Deus quer ser um estraga-prazeres, muito menos Ele quer nos privar das coisas boas desta vida, como muitos dizem e pensam. Nada disso. Se Deus proíbe algo, se Deus condena alguns tipos de comportamentos e condutas, isso é para o nosso próprio bem, pois Deus quer nos livrar de consequências desagradáveis. Tudo aquilo que Deus nos orienta na Bíblia é para preservar a nossa integridade física, emocional, mental, para que tenhamos bons relacionamentos neste mundo, para proteger e preservar nossos bens e, acima de tudo, para garantir o nosso destino eterno em seu reino celestial. Mas, infelizmente, nós vivemos em um mundo onde cada vez mais pessoas se rebelam contra a autoridade divina. Muitas pessoas não conseguem entender que Deus, através de tudo que Ele nos orienta, Deus quer nos proteger e guardar. Então, eles acham que Deus é um tirano, um opressor. Por isso, eles querem seguir as suas próprias regras, seus próprios padrões. Não querem se submeter à autoridade de Deus. Querem viver a tal liberdade que tanto falam. Mas aí eu pergunto, que liberdade é essa? Que liberdade é essa que as pessoas dizem que querem viver? A verdade é que essas pessoas continuam escravas dos seus próprios pecados, oferecendo seus próprios corpos para serem instrumentos de injustiça e maldade, como Paulo muito bem descreve aqui no capítulo 6 da carta aos Romanos. Essas pessoas acham que não devem obediência a Deus, que são livres e independentes, mas eles ignoram que, na verdade, estão obedecendo cegamente aos próprios instintos pecaminosos. E aí nós concluímos o quê? Que, na verdade, a obediência é inevitável para qualquer pessoa.
Todos nós obedecemos a alguém ou a algo. A questão é a quem nós obedecemos. Ou obedecemos a Deus e a sua justiça, ou estaremos obedecendo a natureza pecaminosa com suas injustiças. Essa é a questão. Todo mundo estará servindo a um Senhor. Ou servimos a Deus, ou ao pecado. E aí outra questão que surge diante disso. A quem será que é melhor servir? Aos desejos pecaminosos, que podem até ser talvez bastante atrativos e prazerosos, mas que certamente nos escravizam e conduzem à perdição eterna, sem contar as inúmeras consequências terrenas que elas podem trazer? Será que é bom servir a estes desejos pecaminosos? Ou será que é melhor obedecer a Deus, aquele que em seu Filho Jesus Cristo já nos libertou da escravidão do pecado para sermos servos da sua justiça? A quem é melhor servir? Façam a sua escolha. E a partir do momento que você exclui um, você automaticamente obedece ao outro. E muitas vezes, justamente por causa da nossa tendência natural, permanecer aprisionado às paixões pecaminosas pode ser muito mais atrativo, porque essa é a nossa inclinação pecaminosa. Mas quando nós nos rendemos à palavra de Deus, quando nós deixamos que a lei de Deus quebre o nosso orgulho pecaminoso, quando nós nos damos conta do quanto as atitudes pecaminosas fazem mal para nós mesmos, para aqueles que estão ao nosso redor, então nós temos que reconhecer que obedecer aos nossos impulsos pecaminosos é um processo de autodestruição. Sim, aqueles que obedecem aos seus desejos e instintos pecaminosos estão se autodestruindo. Uma destruição que já começa neste mundo, com todas as consequências que uma vida entregue ao pecado pode trazer. E termina, inevitavelmente, com uma destruição eterna. O afastamento definitivo de Deus. E, infelizmente, esse será o fim de todos aqueles que levam uma vida entregue aos desejos pecaminosos. O fim deles será a morte eterna, como Paulo explica muito bem aqui no capítulo 6 da carta aos Romanos. Mas daí também é importante que nós lembremos que este destino, a morte eterna, era o destino que todos nós merecíamos. Não apenas aqueles que obstinadamente desobedecem à vontade de Deus. Paulo aqui no texto diz que o salário do pecado é a morte. E isso vale para mim, isso vale para cada um de vocês, pois somos todos igualmente pecadores por natureza. A condenação eterna é o pagamento que nós merecíamos pelos nossos pecados, assim como qualquer trabalhador, no final do mês, é digno de merecer o seu salário. Assim nós, por causa do pecado, merecíamos a condenação eterna. Paulo diz isso. Mas ele continua, esse versículo continua e Paulo diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa é a boa notícia. Primeiro vem a lei que escancara o nosso pecado. Depois vem a boa notícia do Evangelho que fala da graça de Deus sob a qual nós vivemos. Mesmo que mereçamos a morte eterna, Deus nos oferece um presente imerecido. A vida eterna mediante a fé em Jesus Cristo, seu Filho. E essa fé é essa fé que fundamenta toda a nossa vida de obediência. Ninguém jamais será perfeitamente obediente a Deus. Ninguém, nenhum ser humano. Isso é impossível. Está tudo bem, porque Deus não exige de nós a perfeição. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo justamente para que fosse perfeito em nosso lugar. E mais do que isso, o seu Filho sofreu castigo pela nossa desobediência. Por isso, a verdadeira obediência a Deus, ela consiste em reconhecer os nossos pecados, em reconhecer a nossa incapacidade e se apegar, crer em Jesus Cristo como único Salvador. É assim que nós somos aceitos e reconciliados com Deus. E uma vez reconciliados com Deus,
essa obediência continua quando, em resposta à graça de Deus, nós nos esforçamos para evitar tudo aquilo que Deus condena. Sejam pensamentos, desejos, palavras, ações pecaminosas. Porque nós sabemos que essas coisas prejudicam a nossa vida, a vida do nosso próximo e, acima de tudo, podem comprometer o nosso destino eterno. Então, essa é a verdadeira vida de obediência. Em resposta à graça de Deus, nós lutamos contra as inclinações pecaminosas da nossa natureza. Como vimos no início, toda obediência deste mundo estará sujeita a falhas por causa do pecado. Por isso, nem sempre a obediência deste mundo será agradável, mas a obediência a Deus é a única realmente agradável e boa, porque somente Deus é perfeito. Somente Deus nunca falha e nunca decepciona. Todo o seu poder, toda a sua autoridade, elas são usadas exclusivamente para a nossa bênção. É assim que Deus age desde o início de todas as coisas. É assim que Ele preserva este mundo, usando inclusive pessoas falhas e pecadoras como eu e você. Assim, por sua misericórdia, Ele mantém todas as coisas. E a maior prova da bondade de Deus é o seu próprio Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo sem nenhum interesse pessoal, sem procurar nenhum benefício próprio, mas tão somente para nos resgatar da escravidão do pecado. É por isso que Jesus veio ao mundo. Jesus veio para nos libertar da escravidão. Uma escravidão que, infelizmente, tantas pessoas ainda hoje insistem em continuar, como argumento ridículo de que estão sendo livres para fazerem o que bem entendem. Que nós não estejamos entre essas pessoas que obedecem cegamente aos seus instintos pecaminosos. Porque se tem uma obediência que realmente vale a pena, que é totalmente positiva e agradável, ela é sem dúvidas a obediência a Deus. E por isso é também importante nutrir e fortalecer essa obediência, através de uma vida devocional, através do hábito das orações diárias, confessando e reconhecendo nossos pecados, participando dos cultos, porque somente assim poderemos de fato viver uma vida de obediência fundamentada na fé em Jesus Cristo. Uma fé que produz frutos, frutos que fazem do nosso próprio corpo um agente do bem e da justiça para a santificação, como diz Paulo aqui em Romanos capítulo 6. E o que é santificação? A santificação da qual Paulo fala nada mais é do que a vida que flui da graça de Deus. Quando nós, uma vez perdoados por Deus, lutamos contra as inclinações pecaminosas, servimos e amamos ao nosso próximo, testemunhamos a nossa fé através de palavras e ações, preservamos todas as coisas que Deus criou e colocou neste mundo. Isso é viver em obediência a Deus. Nunca seremos perfeitos nisso, mas está tudo bem. Deus não exige a perfeição, porque Cristo foi perfeito em nosso lugar. E é somente nele que nós temos a garantia e a certeza da vida eterna. Amém.